gente, falando ao vivo do Parque Rossoi, na cidade de Hamamatsu, mais especificamente debaixo do observatório do Parque Rossoi. Eu tô aqui com a equipe da Escola Alcance, porque a galera veio aqui fazer uns paranauê da ciência e a gente já vai conversar sobre isso agora. Primeiro eu vou pedir para a equipe se apresentar, por gentileza. Olá, gente, boa tarde. Meu nome é Thaís Gabriela, eu sou a diretora pedagógica da Escola Alcance. Olá, pessoal. Meu nome é Marcele Nakashima, sou a diretora administrativa da Escola Alcance. Olá, pessoal. Meu nome é Gustavo Simplício. Eu estou aqui atuando como responsável técnico na montagem do equipamento. Eu vou ter que fazer a piada, você é o Gustavo Simplício fazendo as coisas complicadas no lançamento da Tá Certo, tá bom? Acho que é isso mesmo. Eu sou a professora Regina Munhoz, de Ciências e Biologia da escola. Legal. Boa tarde, eu sou o professor Fagner, de Ciências e Química da Escola Alcance. É o cara que tá com a barba sensual e olhos verdes. Tudo bem, muito bem. Muito bem, gente. Para quem tá ouvindo o podcast, provavelmente vai estar no título lá um bate-papo com o pessoal da Escola Alcance. Talvez tenha até um spoiler do que aconteceu, mas eu quero ouvir primeiro o que a gente tá fazendo aqui. Né? A gente podia estar tomando refrigerante, tomando suco, mas a gente veio aqui para fazer ciência. O que aconteceu? O que a gente veio fazer aqui? Quem é que pode explicar o que a gente veio fazer aqui? Na verdade, eu como diretora pedagógica, eu soube da invenção dos professores depois de algum tempo, depois que eles já estavam com quase tudo pronto, já para sair. A professora tá aqui, é ali que exatamente. Paga. Exatamente. E eles vieram só para, vai ter que fazer, não tem jeito, vai ter que surgir, e foi assim. Mas parece-me, eles podem falar melhor, né, que foi uma ideia na sala dos professores, que eles surgiram de fazer uma feira de ciências inovadora, diferenciada, e a gente está com 2 cientistas aqui, o professor Fagner e a professora Regina também, bióloga, e então surgiu, a cabecinha deles não param, né? Então, de repente, surgiu essa ideia. Acho que eles podem falar um pouquinho melhor para vocês. Beleza, vamos descobrir como é que nasceu isso. O povo tava tomando café, tava sem açúcar, ficou todo mundo histérico. Literalmente foi aproximadamente isso mesmo. A gente tava na sala, era intervalo, e a gente discutindo o que vamos fazer na feira esse ano, tal. Aí eu dei a ideia da robótica. Eu falei, vamos fazer os alunos montarem um robô, fazer uma coisa diferente do ano passado, né? Que a gente estava começando na escola ainda com a parte de feira de ciências e tal. E aí, discute daqui, discute dali, aí o Fagner falou, nossa, tem a parte do balão meteorológico, deu, nossa, que interessante, já sacamos o nosso notebook, começamos a pesquisar o que vai, o que dá, o que não dá, bate-papo, aí o professor Marcelo entrou e falou, nossa, mas seria interessante fazer um evento maior, então, já que vocês vão soltar um balão, vamos fazer uma coisa para o público, e eu acho que levou em torno de uns 20 minutos, a gente fechou toda a ideia. Que ótimo, café, maravilha. Foi 20 minutos que foi o nosso intervalo, a gente ainda passou 5 minutos, né? A Dani já, pessoal, vamos subir. E a gente, não, depois a gente senta e termina a ideia. E logo em seguida a gente já começou literalmente a bolar o projeto, ninguém falou nada pra Thaís, todo mundo quietinho, né, Fagner? Aí eu fiz um projeto inicial, Passa Fagner por e-mail, né? Aí o Fagner foi lá, complementou o projeto, porque são várias etapas, não é só do balão, né? Tem mais outras idades que estão também trabalhando com assuntos diferentes na feira. E aí, depois do projeto prontinho, o Fagner começou os orçamentos, eu também comecei os orçamentos, é aí que a gente apresentou para nossa diretora. E não tinha como falar não, já estava com tudo pronto, já com o orçamento pronto, eles já tinham até alguns patrocinadores em vista, pessoas assim para ajudar a gente. Eu, nem titubeei em falar né, nessa situação, né, professor Fagner? E aí a gente iniciou, né, o projeto e, primeiramente, precisava pegar autorização do espaço aéreo. Então, foi uma luta de 2 meses. Você sabe que isso foi a primeira coisa que eu perguntei, porque eu fiquei sabendo da Feira de Ciências, porque eu recebi aquele release, né, que eram enviados para as mídias por meio da Pegasus Cultural. Ele me entrou em contato e falei, cara, você dá uma força pra gente fazer uma atividade educacional relacionada à ciência? Eu falei, me explica melhor. Aí ele mandou o release. Eu falei, velho, como é que uma escola brasileira conseguiu autorização pra esse rolê? Vocês pediram autorização ou vai no esquema Nós é Brás? Né? Que eu fiquei... O Vai é Brás é 500 mil de multa. Então tem esse detalhe, né? Porque a gente brasileiro não sabe ler as letras pequenas em muitas coisas, né? Sabe falar português. Aí eu falei, cara, vai soltar um balão? Não, é só uma bexiga, tá? Manda ver, não dá nada. Aí ele falou, não, a gente inclusive tem que respeitar o horário passado pela base aérea, tá? Eu falei, então o rolê é outro, né? Mas
Como é que foi esse negócio para conseguir esse... Mandou e-mail para quem? Mandou e-mail pro vice-presidente? Aqui é a Jacha, né? Começou a pesquisar juntos, né, em relação ao espaço aéreo. Aí a gente viu que a base principal é o aeroporto de Narita, que é em Tóquio. Narita, né? Narita, ok, lá na região de Tóquio. E aí, então, eu ficava na parte do português, eu passava pra Marcele. A Marcele é fluente em japonês, né? Então, aí eu vi ela no Pera ali na recepção. Pro japonês. Então, eu tentava fazer, né, os cálculos, e eles sempre dando aquele feedback, ó, tem que retornar, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E são cálculos que você tem que tirar do além, né? Porque é algo que eles precisam que você, assim, você tem que ter algum conhecimento básico. Eles queriam saber se você é leigo ou não em relação aos cálculos. Ok, eles complicam a pergunta para garantir que você sabe o que você tá fazendo. Sim. Ok. Mas é uma boa estratégia. Faz uma pergunta difícil, se ele conseguir responder, a gente libera. E a Marcele, ela sempre repassava todas essas informações para aeronáutica, né? E aí a gente ficou assim, bom, a Regina já começou a falar também, né? Bom, vamos pensar no plano B. Qualquer coisa, o Fundamental 2, né? Tem que fazer os robôs também. A gente falou, pensar no plano B, né? Porque a gente quase desistiu. Quase desistiu. O antes dos cálculos... O antes disso, muitas pessoas, quando a gente falava sobre esse projeto do balão, muitas pessoas falavam, não vai dar certo, não tem como. Vocês têm que pedir ajuda não sei aonde. Cada pessoa falou um local, a gente foi... E aí a gente já começou a ficar cabisbaixo, né? Como que a gente vai conseguir fazer isso? Aí a gente juntava a equipe, os dois animados. Não, vai dar certo, vai dar certo. E aí a gente já estava cabisbaixo. A Marcele mandou e-mail para um monte de lugar, para a prefeitura que não tinha nada a ver com isso. E aí algumas pessoas que costumam normalmente ajudar a escola, até averiguar situações dentro da escola da prefeitura, começou a dar algumas dicas pra gente, né? E depois dessas dicas a gente foi chegando nos lugares certos, nos pontos onde tinha que mandar. Mas mesmo depois da gente achar que era na aeronáutica, tiveram pessoas que falaram que não ia conseguir. Até foi difícil achar patrocinador por conta disso, porque eles não acreditavam que a gente iria conseguir fazer esse lançamento do balão. Porque ninguém quer a sua marca relacionada a um grande problema legal e um escândalo que vai passar no noticiário da 7 da NHK, né? Exatamente, que não vai dar certo, né? Brasileiros soltam bexiga, derrubam o helicóptero do funcionário da Elon Musk. E aí, pra isso, a gente precisou da ajuda da Marcele, né? Que é a que fala japonês aqui, que manja o japonês. Que você estava falando. E aí ela começou a mandar os e-mails, voltava e-mail, a gente, ai meu Deus, não vai dar certo. Foi bem complicado, assim, porque acho que quantos e-mails voltaram? Mais de 7, né? Nós, uns 10 e-mails, assim, falando, não, tem que arrumar aqui. Não, agora tem que arrumar aqui. Aí eu virei e falei, Fagner, acho que... Aí a mulher pegou e falou, acho que ela quer saber. Eu vou liberar pra eles, vai. Aí eles deram um horário, tudo certinho. E a partir das 10h50 eles falaram, vocês podem soltar o balão. Aí eu falei, graças a Deus. Que legal. Um processo que demorou mais de 2 meses, vocês falaram. Lembrando que demorou isso porque a gente não conhecia o caminho das pedras, né? Se a gente fosse, por exemplo, soltar um balão agora, a gente acho que em 2 semanas conseguiria. É questão de conhecer o caminho. A gente não conhecia. Quando a gente... lá em fevereiro, isso a gente começou a falar, que foi quando iniciou... Não, foi antes, foi final de janeiro já. Foi final de janeiro que a gente começou a falar do projeto. A gente não fazia ideia de por onde começar. E aí esse processo levou 2 meses porque não conhecíamos. Então Só foi o processo para autorização do espaço aéreo. Aí o outro processo ainda, que é o que vocês fizeram, que é a parte de programação, aí, que é o outro processo que tiveram que aprender. Isso, toda a parte tecnológica, eu tive... eu tinha uma professora... eu tinha uma professora que ela falava assim, que a gente, para fazer alguma coisa e não tem dinheiro, a gente não precisa ter dinheiro, a gente precisa conhecer alguém que saiba fazer, e o telefone dessa pessoa. Como eu tinha o telefone do meu marido, então foi bem fácil. Isso é bom, isso ajuda, né? Porque ele é da parte de TI, então ele e um outro engenheiro também na parte de TI, né, o Cano, ele ajudou a gente nessa programação, porque tem uma placa que vai junto, que ela tem mais de 16 sensores que precisam ser programados, isso leva um tempo. Então, essa foi uma outra parte, né? Mas a parte de autorização e tudo mais, a gente demorou esse tempo porque não conhecíamos o caminho, né? Agora seria muito mais fácil, né, Marcela? A Marcela já conhece de cabo a rabo. Você tinha pessoas que passavam informações erradas, né? Informações de desmotivavam a gente. Então, a gente foi muito persistente mesmo para conseguir chegar nesse projeto e finalizar hoje. Hoje a gente está muito feliz, porque foi uma grande conquista...
da gente passar por cima dessas pedras, como diz a Regina, para conseguir chegar e manter a firmeza e pulso firme para conseguir hoje soltar o balão. Agora, a parte técnica é com o Gustavo. Eu não quero ver nem a parte técnica primeiro. Eu quero saber como é você tá na cama à noite pra dormir e a esposa fala: maridão, tem um negócio pra você fazer? Olha, não foi fácil. A gente... Na verdade, a gente também teve vários problemas no meio desse caminho, né? O nosso plano A não era o equipamento que a gente mandou hoje, né? Nosso plano A, na verdade, era um outro equipamento. Então, quando a gente teve toda a aprovação do espaço aéreo e tudo mais, a gente falou, boa, vamos soltar o balão agora, né? Aí a gente entrou na segunda etapa, que é beleza. Então, vamos ver o budget que a gente tem para comprar o equipamento e ver o que a gente consegue, né? Então, de início, na verdade, a gente conversou com algumas pessoas que estavam querendo patrocinar a gente, né? E se demonstraram muito empolgadas e tudo mais com o patrocínio. E a gente fez um plano baseado nesse patrocínio. Então, o hardware seria um pouco mais simples e compacto, né? Mas aconteceram vários problemas e acabou que a gente não conseguiu esse patrocínio e não conseguiu essa placa, né? Esse setup. A gente estava contando bastante com esse setup. E aí a gente teve que acionar um plano B, né? E aí esse plano B me tirou o sono. Esse plano B me tirou o sono. E a gente tentou conversar, tentou achar alternativas, porque assim, tudo conta, né? A gente tem um balão com uma capacidade limitada de empuxo para cima, então a gente sabia que a gente tinha que trabalhar ali com no máximo 1,2 kg. Não é igual a China que mandou um ônibus para passear em cima dos Estados Unidos lá, limitado, né? É limitado. E assim, tem todo um custo, a questão do gás, né? Por exemplo, o gás, eu acho que a quantia total de gás que a gente gasta para subir um balão desse porte é quase 1/3 do valor do projeto, só o gás, né? Então não tem muita margem para erro, né? É caro, bastante caro. Então eu tive que repensar toda a arquitetura do equipamento para a gente conseguir, com o gás que a gente já tinha firmado antes, a gente conseguir subir esse equipamento sem que houvesse algum problema, né? Então isso me tirou um pouco o sono. Foi algumas noites que, inclusive essa semana, foi bem difícil. Assim, a gente era e o balão. A gente conversava de balão o dia inteiro. Para quem tá em casa ouvindo o podcast no áudio, para imaginar a cena, a gente tava num lugar que é redondo. Aí tinha uma lona no chão para todo mundo de meia, a galera de luva e uma bexiga tamanho gigante que cabe uma pessoa dentro. E 4 botijõezinhos de gás pequenininhos, de uns 30 centímetros de altura, e os professores com cara de desespero. Se você visitar o @anabecastjp no Instagram, eu vou deixar lá um vídeo que são os bastidores do lançamento do balão, é assim que fala? Isso mesmo. Muito bem. Soltura do balão também fica legal. Do lançamento do balão. Mas é interessante ver a tensão. Eu que cheguei aqui só pra fazer o vídeo, eu tava suando lá. Falei, meu Deus do céu, quantas bexigas dessa extra tem pra caso aconteça alguma coisa, né? Mas foi bem legal acompanhar. Eu trouxe os meus 2 filhos, porque eu acho que pra eles é uma experiência de... Não é todo dia que você vê um balão meteorológico subindo por aí. Isso aí é feito por pessoal de pesquisa de faculdade, normalmente e tal. Então eu preferi... A minha esposa foi trabalhar, ela falou, cara, leva os meninos, porque é legal ver, porque, é um brasileiro fazendo um negócio de ciência, com autorização do espaço aéreo e o caramba e tal. E, então é legal. Então você que tá ouvindo o podcast, ouvindo aqui os bastidores, dando risada, achando interessante, vai lá no @anabecastjp para você conferir o vídeo também, porque o vídeo tá bem legal. Mas aí deu tudo certo, aí uma curiosidade, o gás, o balão, você falou dos cacarecos que enfiaram dentro daquela caixinha de isopor que vocês subiram, tudo aquilo... Você encontrou aqui no Japão ou veio dos Estados Unidos, veio do Brasil, veio da onde? Tem um pouco de cada lugar, né? Eu acho que a parte do balão, elas podem falar mais, mas veio da China, né? A câmera é uma GoPro, né? Uma GoPro a gente consegue encontrar meio que em qualquer lugar. A gente também mandou um power bank, né? Um power bank também é coisa simples de se encontrar. Localizador GPS. E assim, o mais curioso e diferente que estava dentro da caixa é uma placa de multissensores, né? Uma placa programável, a gente teve que programar, eu e um parceiro meu, que a gente trabalha com tecnologia nessa mesma empresa, a gente tem um pouco de experiência em mexer nesse tipo de device, e a gente gastou aí algumas semanas programando esse device para captura dos dados, né? Então a gente está aí ansioso para ver se a gente consegue coletar esses dados de volta para fazer alguma análise com esses dados, né? Aí já é mais com o pessoal da ciência aí, né? Eu, como o cara da tecnologia, minha missão era mandar o balão para cima e com tudo ligado. Então, foi bem desafiador. Nunca fiz isso na minha vida. Já tinha mexido bastante com a parte robótica, tecnológica de sensores e tudo mais.
mas não exatamente com esse tipo de placa, com esse tipo de sensor. Foi um desafio e tanto, confesso. Mas foi muito legal também, foi bem divertido, né? Que bom, que legal. Foi tenso, mas no final dá tudo certo, né? E agora a gente vai esperar o balão cair pra gente tentar localizar, e os dados vai estar no dia 25 na nossa Feira de Ciências, no Campo Coen. Então, todo mundo que puder ir lá prestigiar esse momento nosso, no Campo Coen, no dia 25, a partir das 10 horas, tá? Legal. Está na minha agenda. Vai ter bastante comida gostosa, food truck, brinquedo lá para as crianças que quiserem ir. Vai ter apresentação dos nossos alunos. Oficina O Robô também vai estar lá, dos nossos alunos. Os pequenininhos também fizeram um robô, fizeram uma maquete, vai ser bem legal. Eu vi que vai ter batalha de robô, alguma coisa assim. É aquele que os robôs eles se matam, Então, ou é aquele que você disputa não. qual robozinho tá mais funcional? Tem algumas regras, né? A batalha... Porque assim, a gente dividiu, como eu falei pra você, a feira em 3 turmas. Fundamental 1, Fundamental 2, que é o balão, e o médio ficou com o robô. Então, eles tiveram aulas de robótica. Que legal. Né? Por isso que eu pedi aí. De novo, entrou a minha equipe técnica. Bom, que ótimo. Você escolheu bem o marido, pelo jeito, né? Tudo pensado foi de estrategicamente. propósito, né? E aí, eles tiveram aulas de robótica, ainda estão trabalhando em cima do robô, eles ainda estão falando com a equipe para programação. Eles estão aprendendo o básico da programação, não tem como aprender em nível muito avançado, mas o básico, pelo menos, eles vão ter toda a ciência, né? E aí eles montaram já, tá quase pronto, os robôs, e eles customizaram com materiais recicláveis. Então, a parte de cima do robô, eles estão fazendo... a exigência era com material reciclado. Então, no dia, o robô ele vai ter a apresentação dele, a gracinha que ele faz, se ele corre atrás de bolinha, se ele pega a bolinha, enfim, os comandos que eles vão dar pro robô. E aí, no final da feira, mas quando tiver no final, vai ter uma batalha, vai ter uma arena, em que tem algumas regras do tipo, o robô não pode sair da fita, o robô que mais estiver no centro ganha, e aí vai ter premiação pros nossos alunos lá no dia. Que maravilha. Quem vencer, dia 25. Eu e meu filho mais novo, a gente gosta de gastar um tempinho assistindo esses vídeos de batalha de robô na internet. Acho que ele vai ficar feliz de acompanhar. Tá liberado. Eles podem pegar uma garra, puxar, empurrar o robô pra fora. A guerra é uma guerra mesmo, né? Destruir não, a única coisa que eu pedi pra eles é não usarem água nem fogo. Tá certo, acho que é sensato. Eu achei muito sensato da minha parte falar água e fogo não, mas garra, imã, metal, se quiser puxar, se quiser grudar, se quiser pegar o robô e jogar pra fora da arena, isso tudo vai estar liberado lá no dia. Então a gente vai parar a feira e vamos pra Guerra dos Robôs aí, com o ensino médio, né? Legal, eu queria ouvir um pouquinho dos alunos, mais especificamente das alunas. Tem algumas alunas aqui. Yane, vem Diana, Ashley. Então, legal. Então, primeiro eu vou pedir para vocês se apresentarem para o pessoal que está ouvindo saber quem vocês são. Oi, pessoal. Meu nome é Ashley e eu sou do 9º ano. Oi, pessoal. Meu nome é Diana e eu sou do 6º ano. Oi, pessoal. Meu nome é Yane e eu sou do 6º ano também. Legal. Você que está com o microfone, você já responde primeiro. Você que sonha em ser repórter quando for grande, não? Não, mas está trabalhando de jornalista de Arubaito hoje, né? Muito bem. Diz pra mim como é que foi a tua experiência, como é que foi ouvir essa ideia maluca que os professores tiveram, como é que foi se envolver nessa história toda, participar, tá preparando para participar da Feira de Ciência. Conta um pouquinho pra você como é que tá sendo viver isso. Primeiro a gente tava lá numa aula de ciência, a professora Regina fala que a gente vai fazer um balão meteorológico. Aí a gente ficou tipo, o que é isso, um balão? Aí ela explicou pra nós o que era, a gente ficou, nossa, vamos fazer. A gente ficou bem animada pra fazer e falou assim, não, vai dar certo. Depois compraram o balão, aí já fizeram uma reunião pra fazer o que cada um ia fazer. Aí eu fiquei bem animada, falei assim, nossa, vai dar certo e vai ser uma das maiores feiras. A Regina falou, vai ser uma das maiores, um monte de escola vai vir pra ver. Aí eu fiquei assim, nossa, vai ser uma feira muito grande. Eu fiquei bem animada pra soltura desse balão. Legal. E você? Na hora que a senhora Regina falou assim, vamos fazer um balão meteorológico, eu fiquei assim, o que aconteceu na cabeça da Sora? Café sem açúcar, com certeza. Eu fiquei, surpresa, mas eu confio no processo. E você, que estava com a luva lá, garantindo a segurança do balão, ninguém encosta, ninguém chega perto. Eu fiquei com medo do balão estourar, porque teve uma hora que eu quase enfiei minha unha lá. Mas o professor Fagner, quando ele falou isso na nossa sala do 9º, a gente ficou muito surpreso, porque a gente nunca teve essa experiência tão grande e nunca teve uma feira de ciências tão grande também. A gente ficou bem surpreso.
E é interessante a gente ter aqui as meninas, né? Porque existe um movimento no Brasil que são as mulheres na ciência, né? Então a gente tem aqui 3 garotas envolvidas, empolgadas com a soltura de um balão meteorológico. Eu sei que o balão pelo balão acaba sendo pouca coisa, mas quando você vê toda essa história de que tem tecnologia, tem que falar com isso, tem que explicar como é o movimento do vento, o que vai ser medido, essas coisas todas, é legal ver vocês envolvidas, parabéns. E se tudo der certo, o tiozinho tiver com saúde até lá, dia 25 eu tô lá pra ver o que vocês estão aprontando lá na Feira de Ciências e fazer videozinho, beleza? Beleza, então eu vou pedir pros professores deixarem um tchau e um convite pro pessoal ir na grande festa, comer coxinha, pastel e ver briguinha de robô. Gente, obrigada por tudo. Espero vocês lá na feira, dia 25 desse mês. Vamos arrasar. Lembrando que a gente vai ter bastante oficina para criançadinha. Então, a criançadinha mesmo de 2, 3 anos vai poder ver um pouco de ciência. A gente vai fazer alguns experimentos lá na hora. Vai ter brinquedo, comida. A gente espera todos vocês lá, né? Dia 25 de maio, 10 da manhã. E tchau. Obrigada, hein, gente. Obrigado a todo mundo. Só lembrando também que o Ensino Fundamental 1 também tem um projeto de ciências, que é a Vila Sustentável. Então, a gente está organizando com eles, né, a montagem de um filtro. Então, a gente vai ter a filtragem, né, para abastecer essa vila na maquete. E ainda um gerador, né, uma hidrelétrica, que vai fornecer energia para a maquete. Então, seria interessante todo mundo comparecer no dia 25, às 10 horas da manhã. Obrigado. Os nossos pequenininhos também vão dançar. Vai ter bastante apresentação dos pequenininhos dançando. Eles vão estar lindos, vestidos. Eu não posso contar, não posso dar spoiler aqui, mas seria interessante todo mundo ir lá prestigiar a gente. Vai ser aberto para todo mundo. O público de Hamamatsu, de outras cidades também estão convidados para ir. Não esqueça, dia 25 desse mês, a partir das 10 horas, com muita comida gostosa mesmo, brasileira, comida brasileira para todo mundo lá prestigiar, comer e ver o resultado do nosso balão, né? O que será que aconteceu com o balão? Que eu já tô ansiosa, vai ser mais noite sem dormir a partir de agora. Obrigada, gente. E agora eu quero, para encerrar, para todo mundo saber o quanto você fala japonês bonito. Você vai falar tchau em japonês pra gente, com aquele japonês todo bonito que eu vi você falando lá embaixo. Science Fair, 5月の25日、サイエンススコラル観戦のサイエンスフェアに来てください。10時からです。よろしくお願いします。 Muito bem. E o homem da TI que ficou apertando 6 milhões de teclinhas, e não sei se ele é como eu, quando ele falou assim, a gente colocou uma GoPro na caixinha, mas doeu lá dentro do coração. Assim. Dói. Dói porque eu não consigo nem saber onde ela tá, né, nesse momento. Dói. Mas é isso aí, não tenho muito a dizer não, só espero que todos compareçam aí no dia 25 para acompanhar a gente, não só no Projeto do Balão, mas nos outros projetos que já foram ditos pelos professores aí. E é isso, vamos lá, vamos ver ciência em prática. Fechou, valeu. Maravilha, é isso, gente. Para você que não acompanha o Motiori, já dá o seu seguir aí no Spotify, Motiori. E para você que não me acompanha nas redes sociais, @AnabecastJP no YouTube, @AnabecastJP no Instagram. Aleatoriedades, Carlinhos Vilaronga no TikTok e Profissionalismo Carlinhos Vilaronga no LinkedIn. É isso, abraço para você, fiquem bem, até a próxima, sayonara! Este episódio foi editado pelo Nabecast. Saiba mais em www.nabecast.jp. Nabecast, conectando pessoas, desenvolvendo amizades, construindo parcerias e compartilhando vida através de podcasts.